Caríssimos, estamos terminando o mês de maio, que normalmente é dedicado a Maria. Através desse vídeo gravado, convido a todos para um tempo de reflexão sobre a pessoa de Nossa Senhora. A finalidade é oferecer formação para os que estão envolvidos nas diversas pastorais e também para todos os fiéis que queiram ter um maior conhecimento de Maria, nossa Mãe. Será um vídeo um pouco longo, não dividido em blocos, mas que poderá ser utilizado em partes segundo o tempo e a disponibilidade do momento de cada pessoa. Então iniciamos com um versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 42, quando Isabel, visitada por Maria, responde à sua saudação: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? O mistério da salvação realizada em Cristo, por desígnio do Pai, envolve a realidade humana. Na sua mais pura essência, Deus se fez homem. Cristo, homem como nós. E como poderia envolver o homem na sua essência sem passar pela experiência da maternidade? Todo homem nasce de uma mulher, portanto, em cada ser humano que existe na face da terra, está presente a maternidade de uma mulher que colaborou de forma definitiva para que tal vida pudesse existir. Para a realização do desígnio de salvação, da forma escolhida por nosso Criador, de assumir plenamente a realidade do homem, então era necessário que houvesse uma mulher. Daí a necessidade de uma mulher estar plenamente envolvida nesse mistério de amor de Deus pela humanidade. O anúncio que através do anjo Gabriel foi feito a essa mulher denota uma escolha divina, uma chamada específica e própria, conforme podemos identificar no Evangelho de Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vejam que a narrativa de Lucas é cheia de detalhes importantes que especificam a ação de Deus num determinado contexto humano muito bem definido. E é nele, além da geografia, além de toda a situação circunstancial, está também o contexto histórico. Em primeiro lugar, a localização do fato, onde foi que aconteceu o anúncio, o chamado. Na região da Galileia, a cidade de Nazaré, que era um povoado
pequeno, sem muito atrativo, sem muita expressão, sem grande importância sociopolítica e econômica. Então, nesta circunstância, nesta cidadezinha, nesta aldeia, a escolha recai sobre uma mulher, mas uma virgem. Seu nome era Maria. Não apenas uma virgem qualquer, mas uma que já estava desposada. E esta era uma situação de comprometimento, quase que como um casamento para o povo hebreu. Desposada com um homem que também tinha uma especificação própria, uma identidade já demonstrada no trecho do Evangelho. Tinha um nome, José, era de uma descendência bíblica, que era a descendência de Davi. E é dessa descendência que nasceria o Salvador, conforme o anúncio das profecias. Então, a escolha desta mulher, Maria, desta virgem, demonstra um desígnio bem determinado por Deus. Então, nesta escolha, não havia nenhuma coincidência, não havia um acaso. Esta sua escolha faz com que ela participe daquilo que na Escritura nós encontramos, da plenitude dos tempos. Na carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo 4, versículo 4, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, diz Paulo, enviou o seu filho, Deus envia então o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. É Maria que, como mãe, através da sua humanidade, insere o Filho de Deus na estirpe humana, na sua história. Conforme a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 3, Paulo vai dizer que ele era escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras e que diz respeito ao seu filho nascido da estirpe de Davi, segundo a carne. Isso diz São Paulo, estabelecido como filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos. Maria acolhe Cristo, o Filho, com plena abertura, porque é pobre segundo o Espírito, porque é livre dos preconceitos que aconteciam na classe mais alta, na classe dirigente, na classe dos sumos sacerdotes, etc. E era totalmente disponível à vontade de Deus. Então, podemos traçar assim um retrato espiritual de Maria. Isso nós podemos retirar do Magnificat. Então, primeiro, a sua pobreza, depois, o serviço, que faz parte da sua vida, sai da sua casa para servir Isabel, o temor, o amor a Deus, o seu senso de justiça, a solidariedade com o povo de Deus, a alegria que ela expressa por causa da gravidez, a disponibilidade ao plano de Deus, a confiança
na realização das promessas de Deus, fiel e misericordioso. Então, todas essas atitudes nós encontramos no Magnificat, quando Maria visita, mostrando a sua solidariedade, o seu comprometimento, o seu compromisso com Isabel, que está grávida. Então, a saudação de Isabel, sua parenta, que estava grávida, é já uma demonstração de que a sua escolha é parte da revelação de um mistério divino. Faz parte, então, do mistério de Deus, que será revelado a toda a humanidade. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essa é a palavra que Isabel fala quando acolhe Maria. Nisso vamos ver o reconhecimento de que a escolha de Maria a torna bem-aventurada, porque aquele que ela traz no seu seio é o bendito, o bem-aventurado por excelência. Então, o anjo lhe disse, quando saúda Maria, a saudação começa: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela então é a cheia de graça, ela é a bem-aventurada pela presença de Deus na sua vida e por esta escolha divina. Encontraste graça junto de Deus. O Papa Bento XVI, numa celebração da Imaculada Conceição no ano de 2006, ele dizia: cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da sua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Isto diz o Papa Bento XVI naquela época. Então, esta identificação de Maria, cheia da graça divina, a bem-aventurada também, chamada por Deus assim, predestinada, escolhida para ser a mãe do Redentor, participando assim desse mistério da redenção. A concepção de Jesus em Maria se dá por graça, intervenção e vontade divina. Conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Então, diante da argumentação de Maria de que isso para ela era impossível, porque não conhecia homem algum, então o anjo lhe revela o que aconteceria pela ação do Espírito Santo. O anjo então revela como isto aconteceria. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. É assim que o anjo, então, revela o desígnio amoroso de Deus, o desígnio do Pai. O que se requer de Maria diante desta promessa e diante desse grandioso mistério e diante desta revelação é uma resposta concreta para que isto tudo se concretize. Maria está diante de uma situação bastante complicada, bastante complexa. Por quê? É uma situação que humanamente é preocupante.
é uma situação que provoca sofrimento. Por quê? Porque ela certamente conhecia muito bem o que poderia acontecer-lhe se de repente ela aparecesse grávida, né? Tendo a consciência religiosa bem formada nos princípios do judaísmo. Como poderia ela se apresentar primeiro no seio da sua família, grávida, depois na aldeia onde morava, pequena, cheia de muita comunicação, de conhecimento de todos e de tudo, de quais eram as situações de cada um, e diante do seu desposado José. Estava desposada, prometida em casamento, comprometida já. E diante da sinagoga, como seria a sua participação agora na sinagoga? Para entendermos um pouco essa complexidade que às vezes no mundo de hoje não é muito bem entendida, porque nós vivemos num mundo muito liberalizante, liberalizado, etc. Mas basta lembrar que na lei do livro do Deuteronômio prescreve algumas considerações muito sérias e importantes. O Deuteronômio capítulo 22, de 13 a 28, com relação à reputação de uma jovem, quando o assunto é castidade, adultério, fornicação. E também no livro de Números, capítulo 5, de 11 a 28, num trecho também conhecido como oferta pelo ciúme, qual seria então e qual deveria ser o procedimento da mulher para provar a sua inocência quando era acusada de adultério, fornicação, pecado contra a castidade. Então ela tinha que fazer algumas coisas diante do sacerdote para provar a sua inocência. Diante desses dois textos nós vamos ver um pouco toda a situação. A condenação era normalmente um julgamento humilhante, sumário e, logicamente, o apedrejamento de uma mulher assim, culpada dessa forma. No livro de Deuteronômio, então, capítulo 22, vamos ver 2 versículos que dizem assim: se houver uma jovem virgem prometida a um homem, e um homem a encontra na cidade e se deita com ela, trareis ambos à porta da cidade e os apedrejareis até que morram. A jovem por não ter gritado por socorro na cidade, e o homem por ter abusado da mulher do seu próximo. Deste modo, extirparás o mal do teu meio. Isso no livro de Deuteronômio, esses 2 versículos. No livro de Números, também, 3 versículos, né? Retirando do contexto todo. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações e as apagará com as águas amargas, e fará a mulher beber estas águas amargas e de maldição, e serão para ela amargas. Ao fazê-la beber as águas, se realmente ela se tornou impura, enganando seu marido, então as águas de maldição, penetrando nela, ser-lhes-ão amargas, seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para o seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário, ela pura, mas está pura, sairá dali ilesa e será fecunda. Lembrando que esta água era água totalmente suja, tinha um ritual. No capítulo número 5, no 23 para frente, a gente vai ver, né? Então,
A resposta de Maria, quando ela vai dizer, diante desta situação que ela conhece, diante desse chamado inusitado, a resposta de Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, passa por uma consciência e pela capacidade de se colocar humildemente diante de tal promessa, a ponto de entender que a sua atitude diante do anjo de Deus é uma atitude de total submissão ao declarar-se serva do Senhor, né? A serva está totalmente submetida ao seu Senhor, como todo servo que servia na casa do seu Senhor. Daí não é a sua vontade que conta, e sim a vontade do seu Senhor. Então, assim, a vontade do Senhor expressa pela saudação que o anjo lhe faz, né? Que o anjo faz a Maria, é apoderar-se da sua serva e torná-la mãe do seu filho. Isso não era apenas uma espécie de alforria que recebia o escravo ou o servo para se tornar livre, para viver ou não junto ao seu senhor, no serviço de sua casa, mas correspondia a algo totalmente inusitado, muito mais profundo do que uma alforria ou uma atitude assim. Tanto que Maria entendeu dessa forma e ela expressou isso no Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Então, no lugar da humilhação que deveria sofrer para provar a inocência diante do sacerdote e da prova que deveria construir pelo fato da sua gravidez, que não era proveniente do seu desposado marido José, que ainda não era marido plenamente, está o fato da sua bem-aventurança. A ação de Deus é que vai tirar Maria da total humilhação. Doravante, diz ela, as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim, em meu favor. Maria condivide a condição pobre e humilde de Cristo. Suporta e aceita as obscuridades da fé. Suporta os momentos difíceis do exílio no Egito. Suporta o golpe de espada que lhe transpassa a alma. Simeão havia dito isso. Suporta a hora tremenda da morte do filho na cruz. Contempla o seu filho sendo condenado injustamente, iniquamente e massacrado na cruz, com total humilhação, presente ali ao pé da cruz. Então a obra de Deus em Maria não estaria completa se também não envolvesse José, que teria o direito de acusação, segundo o livro do Deuteronômio e de Números, conforme nós vimos, né, de denunciar publicamente Maria por justa causa, o que ele, na verdade, fazendo isso, abriria um grande processo contra ela, como já vimos, já que ele não tinha coabitado com Maria e nem tinha tido com ela qualquer relacionamento sexual. Mateus, no capítulo 1,
de 19 a 25, ele narra a experiência de José diante daquele fato inusitado, inesperado. Diz assim: José, seu esposo, sendo justo, né, e não querendo denunciá-la publicamente, que poderia ter feito, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar, diz Mateus, do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa sua mulher. Veja que a descrição de Mateus é importante porque ele coloca dentro dessa perspectiva da ação divina a estirpe de Davi, José da estirpe de Davi. Isso, lembrem-se que Mateus escreve sobretudo para os judeus. Então, isso é importante para identificar este que nasce de Maria como o Messias prometido. A denúncia pública que José poderia e deveria fazer pela lei era o caminho mais normal para esse caso. Maria seria julgada e sentenciada ou morta por apedrejamento, lapidada, segundo o livro do Deuteronômio, que já vimos em também Números, ou condenada a realizar o procedimento de que fala o livro de Números. No entanto, a atitude de José é uma atitude muito interessante. Ele abre para nós todos o conhecimento de uma outra perspectiva, que é também a ação de Deus, que acontece também em José. José, que está descrito como um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, filho de Davi e que amava Maria. José não quis denunciá-la, diz o trecho, não quis denunciá-la publicamente, por saber quão grande seria o sofrimento, a humilhação de Maria, porque ele a amava. Então ele próprio se arrisca. Ele arriscou-se a tomar uma atitude que, na verdade, não era a que a lei prescrevia com todo rigor. Pois, abandonando Maria por um repúdio em segredo, ele poderia poupá-la, porque, na verdade, ele estava convencido da virtude de Maria. Não entendia aquele momento, porque era estranho, ela estava grávida e não era dele. Então, mas que misterioso desígnio acontecia ali? Qual foi o sofrimento de José diante também dessa situação, né? O seu amor, a sua prometida esposa, desposada já, comprometida, como é? Então essa atitude de José, ao abandoná-la, ao dar um repúdio em segredo, também poderia comprometer José diante da lei. José também, diante desse mistério, portanto,
é chamado a uma resposta que supera a sua razão, que supera o seu raciocínio, que supera a razão humana, né? Era, portanto, necessário que o seu sim ao anjo de Deus fosse dado. O anjo, né, que fala a José. É uma obediência carregada de humildade ao cumprimento da vontade de Deus na sua vida e de Maria, com todas as consequências que deveriam ser provenientes deste ato. A resposta de Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, nos ensina também a colocar a nossa vida submetida ao plano de Deus, aos seus projetos e não aos nossos. Com o sim de Maria, com o seu sim, ela acolhe Jesus em seu seio. Acolhe o seu filho, que também será o nosso Salvador. Isso nos ensina a dizer sim a Deus, como Maria disse sim. Então é necessário que Jesus Cristo também seja gestado dentro do coração de cada um de nós. É necessário que permaneçamos nele e ele permaneça em nós. Conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 15, número 4, seguintes, ele diz o que Jesus fala para nós: permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Veja que esse convite, esse chamado de Jesus no Evangelho de João, de permanecer com ele, permanecer nele, é aquilo que também Maria tem uma experiência de permanecer no seu filho, permanecer no projeto de Deus. E o seu filho permanecer dentro dela, no seu seio e também em todo o seu ser. A acolhida de Maria, que ela fez ao seu filho desde a concepção, é uma acolhida comprometedora, exigente do ponto de vista humano. Por quê? São muitos os acontecimentos que envolvem essa situação. Primeiro, a sua concepção. Depois, a sua gestação. Depois, ao longo da vida, a fuga para o Egito, a perda no templo, o espanto diante da vida pública de Jesus, da sua pregação perigosa até a sua cruz, né? Quando ela e os seus outros discípulos, seus parentes também vão procurá-la, e a sua mãe e seus irmãos estão aí, querem te ver, querem falar contigo, ao longo da pregação que era perigosa de Jesus. Acolher Jesus, portanto, significa para ela estar plenamente dentro do mistério que foge ao seu domínio e que necessita a cada dia estar atenta para aquilo que lhe é revelado por Deus ao longo de toda a sua vida. Não só na concepção,
não só no nascimento, mas ao longo da sua vida, Maria também deve estar atenta para aquilo que vai se manifestando no seu filho, aquilo que vai se revelando. Maria não tem o conhecimento pleno de todos os acontecimentos da vida de Jesus, vai aos poucos entendendo e entrando nos acontecimentos, dizendo sim a cada dia. O seu sim, o sim de Maria, o impressionante, não é o sim lá do passado e pronto, mas é o sim de cada dia. É este sim de cada dia que tem que tocar a cada um de nós, a cada momento, quando Deus se revela, quando Deus se manifesta na nossa história. Quando isso acontece com Maria, diz o Evangelho de Lucas, conservava tudo cuidadosamente, todos esses acontecimentos, e os meditava em seu coração. Lucas 2, Lucas 3, 51 a 52. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso esta atitude de Jesus quando, encontrado sozinho no templo, perdido, a caravana já tinha ido embora e Maria e José, quando descobrem que não está mais junto consigo, e vão atrás novamente de José, de Jesus, Maria e José. Então, quando Maria volta através daquilo que Jesus lhe diz, não sabias que devo ocupar das coisas do meu pai, da casa do meu pai, sua mãe, Maria, então, conservava a lembrança de tudo isso no seu coração, diz Lucas. O episódio das bodas de Caná, nas bodas há um fato totalmente novo, que é interessantíssimo, porque Maria apresenta o seu filho com certa autoridade, A autoridade daquela que sabe o que está fazendo, Olhando para a situação que estava vivendo aquele momento, aquela festa, aquele casamento. Então diz, fazei tudo o que ele vos disser. É um mandato. É alguém que sabe o que está dizendo. Maria apresenta então o seu filho, e dizendo, olha, faça o que ele vos disser. Então ela parece que não se importa pelo fato da resposta de Jesus. Quando Jesus, ao responder a ela, vai chamá-la de mulher. Uma resposta peculiar, nova, diferente. Mulher, o que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria é uma mulher de uma experiência na fé muito grande, uma fé experimentada ao longo da sua vida, desde quando responde ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Percebe então, naquele momento, lá nas bodas de Caná, percebe naquele instante em que parece que tudo está fracassando naquele casamento, naquela festa, eles não têm mais vinho, diz ela. Quando chegou a hora, então, para ela de apresentar o seu filho. Então, na situação de fracasso, possível fracasso, iminente fracasso daquela festa, porque não tinham vinho, acabou o motivo da festa, o vinho. Maria, então, percebe que aquela era a hora, chegou a hora de apresentar o seu filho para a missão. É nesse momento, nesse instante, então, que ela mostra aos discípulos e aos convivas daquela festa de núpcias, que era o momento próprio, o momento propício, para que ela também mostrasse a eles a fé, para que eles aprendessem a dizer como ela já tinha dito ao anjo,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Então era, na verdade, o início da fé dos discípulos. Então Maria está presente dizendo isso aos seus discípulos que estão presentes. Quem afinal estava ali, então, naquele momento de núpcias, naquela festa de núpcias? Quem era aquele que estava ali? Na verdade, era a palavra do Pai, Cristo, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus que se fez homem, a sabedoria eterna do Pai feito homem. Então esta realidade é uma realidade que se apresenta naquele momento. Nas bodas e também ao pé da cruz, Jesus chama Maria de mulher, a nova Eva. Jesus então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mulher, à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Isso diz o apóstolo João, o evangelista, no capítulo 19, do 26 a 27. Então veja, aquela que seria o grande sinal que João, no livro do Apocalipse, vai descrever. Descreve como uma mulher vestida de sol, um grande sinal. Então, a partir do momento da cruz, Maria será a mãe presente. A partir daquele momento da cruz, Maria será a mãe presente em toda a caminhada da igreja, em toda a caminhada do povo de Deus. Primeiro, no difícil caminhar humano, nas noites escuras espirituais, estará presente nos tempos trágicos da história dos fiéis e também nos tempos difíceis da história do mundo. Nos diz um documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, no número de 68, diz assim: Maria brilha aqui na terra como um sinal de esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação até que chegue o dia do Senhor. Então isso nos diz a Lumen Gentium falando da presença amorosa de Maria. Então essa presença, a mãe presente nessas circunstâncias que nós vimos. Brilha como um sinal de esperança segura e de conforto para o povo de Deus que está em peregrinação neste mundo. O livro do Apocalipse vai dizer: apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol. Essa mulher revestida de sol, ela é, na verdade, aquela que deve gerar, né? A descrição do livro do Apocalipse fala que ela está pronta para dar à luz e o dragão está pronto para devorar o seu filho. A maternidade de Maria e a maternidade da igreja. Como é esta comparação, como é esta realidade para nosso entendimento? A respeito disso, nós podemos ver uma parte do Papa São João Paulo II. Ele vai falar que ao contemplar a maternidade de Maria, a igreja descobre o sentido da própria maternidade e o modo como é chamada a exprimi-la. Então, a igreja, olhando para a maternidade de Maria, descobre o sentido da própria maternidade, né? Está expressa ali. Ao mesmo tempo, a experiência materna da igreja entreabre a uma
perspectiva e uma expectativa mais profunda para compreender a experiência de Maria como modelo de acolhimento e cuidado da vida. Então, a revelação recíproca entre Maria e o ministério da igreja, ou o mistério da igreja revelado, se manifesta muito claramente nesse grande sinal de que fala o livro do Apocalipse. Esse grande sinal no capítulo 12, versículo 1, né? Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Neste sinal, a igreja reconhece uma imagem do próprio mistério. Apesar de imersa, mergulhada na história, ela é consciente de que transcende a história. Então a igreja está mergulhada na história, na humanidade, mas ela é transcendente, ela transcende a história, vai além, né? Porque a igreja é o germe e princípio do reino de Deus. O reino de Deus já se realiza, já começa a se realizar, já começa a se tornar presente na plenitude através da igreja. A presença viva do Cristo, o próprio Cristo, a imagem do Cristo. Então veja que ela transcende então a história, não é apenas uma instituição humana. Por isso a igreja vê nesse mistério realizado em Maria, não? Então esse mistério todo se cumpre plenamente em Nossa Senhora, em Maria. Ela é a mulher gloriosa, que fala o livro do Apocalipse, né? Vestida de sol, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, o sinal do povo eleito, do povo escolhido, né? No qual o desígnio de Deus se pode atuar com a máxima perfeição. Então é Maria, a mulher revestida de sol, se cumpre um desígnio de Deus. Esta mulher revestida de sol estava grávida. A igreja está consciente, portanto, de que também ela traz em si, dentro de si, o Salvador do mundo. É como a igreja gerando, né, o Cristo, Salvador do mundo. Cristo Senhor, né? É chamada a dá-lo ao mundo. A igreja é chamada a dar Cristo ao mundo. Ela é enviada para isso, para dar Cristo ao mundo, regenerando os homens para a própria vida de Deus. Então, a igreja tem a missão de fazer nascer no coração de cada homem, de cada pessoa, esta realidade divina que é o próprio Cristo Salvador, Redentor. O Cristo Senhor que deve ser gerado pela igreja no coração de cada pessoa de boa vontade. Isto, então, só é possível pela maternidade de Maria. A maternidade de Maria, Nossa Senhora, que concebeu, deu à luz àquele que é o Deus de Deus. Cristo é chamado Deus de Deus. Aquele que é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. O credo nos fala isso, né? Deus de Deus, o Deus verdadeiro do Deus verdadeiro. Nascido de Maria. Maria, então, é verdadeiramente mãe de Deus. Mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Mãe de Deus. Houve um concílio de Éfeso no passado, no ano de 400 e pouco, que era chamado Concílio de Éfeso, onde Maria foi reconhecida, foi proclamada Theotokos, mãe de Deus. A maternidade, né,
de Maria é exaltada ali, até o grau supremo, mãe de Deus e mãe nossa. A vocação à maternidade inscrita por Deus em cada mulher. Então, a partir dali, veja que há uma vocação inscrita em cada mulher, uma vocação de maternidade sagrada. Maria se apresenta, então, como modelo para a igreja, chamada a ser a nova Eva, mãe dos crentes, mãe dos viventes. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, do capítulo 3, versículo 20, esta experiência da nova Eva. Ali está a Eva, né, descrita no livro de Gênesis. Maria será a nova mãe dos crentes, a mãe dos viventes, né? Então, a maternidade espiritual da igreja só se realiza, então, no meio das ânsias e dores de parto. Maternidade da igreja leva em consideração a situação do homem, nos seus problemas, nas suas angústias. Por isso que estas situações chamadas dores de parto. Por quê? Na verdade, uma perene tensão com as forças diabólicas, com as forças do mal, né? As forças do mal que continuam a sulcar o mundo, estar presente no mundo, a dominar o coração do homem, os corações de todos os homens que se opõem à resistência de Cristo, né? Com resistência se opõem a Cristo. Então, também Maria teve que viver a sua maternidade sob o signo de um grande sofrimento, de provações, né? A partir do momento em que ela se apresenta já no templo, nós escutamos de Simeão: este menino está aqui para ser sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações. Versículo 34 e 35 do capítulo 2 de Lucas. Maria, quando vai ao templo, recebe esta palavra de Simeão. Palavras proféticas que vão se concretizar ao longo da vida de Maria, do seu sofrimento, das suas preocupações, das suas angústias, perante a rejeição do seu filho. Por isso nós vamos ver aqui, ao mesmo tempo, a rejeição de Jesus, que vai acontecer ao longo da vida, e a rejeição também de Maria, que culmina tudo no Calvário. Jesus junto à cruz, né? Junto à cruz de Jesus, Maria está presente, participante ali do dom que o seu filho faz de si próprio. Jesus muitas vezes falou: eu dou a minha vida e depois retomo, né? Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Quando é que nós teremos a vida em abundância? A partir do mistério da entrega radical, plena, total de Jesus na cruz. Maria está presente nesse momento, assumindo concretamente essa situação. Está presente na doação do seu filho, né? O seu filho que se entrega. E ela, ao mesmo tempo, faz a sua oferta naquele momento. Ela oferece o seu filho na cruz. Ela oferece o seu filho, entrega o seu filho, dá o seu filho, gera o seu filho definitivamente para nós. Por isso, a maternidade que se apresenta ali, né, no pé da cruz. Então, o sim que Maria deu lá no dia da Anunciação, né, ao longo da sua vida foi sendo revivido através das angústias, através das entregas, através da busca da compreensão do mistério divino,
acontecendo na sua vida e na vida do seu filho. Então, esse sim amadurece plenamente agora diante da cruz. No dia da cruz, esse sim de Maria amadurece quando chega para ela, para Maria, o momento, o tempo de acolher e gerar como filho cada homem feito discípulo, derramando sobre ele o amor redentor do Filho. Veja que profundo isso, né? Essa participação do sim de Maria, o fruto da entrega do seu Filho, que será também a realização dessa maternidade na vida de cada um de nós. Quando o seu Filho diz: então, ao ver a sua mãe, junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É fundamental esta expressão de Lucas, né? Porque Maria é levada ao seio da igreja. Maria é levada ao seio da comunidade dos discípulos. Ela é levada para a casa e vai viver com os discípulos, a sua casa, a sua igreja, o seu povo. Os discípulos que se tornam com ela também discípulo do seu filho. E assim é que termina o versículo 27 do capítulo 19 de João. Quando diz, a partir daquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Daí decorre que também nós, cada um de nós, porque nos tornamos discípulos pelo nosso batismo, nos configuramos com Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então, nos tornamos discípulos. Então, também nós, discípulos amados de Jesus Cristo, amados do Pai, então, também nós somos chamados a ter a mesma atitude do discípulo amado, levar Maria para a casa. É profundo para cada um de nós essa vivência de uma experiência profunda da maternidade de Jesus, a sua mãe, Maria, e a nossa maternidade, a nossa participação na maternidade de Maria. Então veja, como para João, aos pés da cruz, e a todos nós, Maria é confiada como mãe. Ao pé da cruz, Jesus nos entrega a sua mãe. Todo cristão, como discípulo amado por Jesus, crucificado, ressuscitado. Então, é convidado, cada um de nós, então é convidado a acolher Maria como mãe na sua própria vida. É o Cristo que nos dá a sua mãe. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E o discípulo que ama, o discípulo que é amado, leva Maria para a sua casa. A igreja acolhe no seu seio, naquele momento, Maria. Está no cenáculo depois, quando tudo vai acontecer como o início da missão da igreja, quando a igreja recebe o Espírito de Deus. Maria está presente junto com os seus discípulos, em toda a caminhada da igreja a partir daquele momento. Então, nós somos chamados a imitá-la nas suas virtudes evangélicas. Maria, fiel. Maria é a primeira discípula. Maria é a fiel discípula e é também missionária. Ela vai anunciar o seu filho, ela vai trazer o seu filho, ela vai mostrar o seu filho, né? Em várias situações. Quando vai para a visita a Isabel, quando vai ao templo, quando vai às bodas de Caná, enfim, né? São situações assim. Então, também somos convidados a entrar em diálogo permanente e renascente com Maria,
o diálogo com Maria, porque é a nossa intercessora. Maria, a mãe revelada por Cristo a nós, entregue por Ele a nós. Então, ela guiará os seus filhos ao amor, a um amor profundo, autêntico e concreto pela igreja. Maria nos conduz a um amor pela igreja, a um amor profundo, concreto, que realiza-se, já se realizou nela e se realiza em sua igreja, na igreja do seu filho, na igreja da qual participamos. Segundo, intercederá. Maria vai ser a intercessora. A intercessora vai interceder por eles com a sua oração junto ao filho, né? Maria coloca-nos diante do seu filho, intercede por nós diante do seu filho, assim como fez lá em Caná, né? Na ceia de Caná. E ela vai assistir-nos, também aos discípulos, ao longo do caminho, para que possam chegar à pátria bem-aventurada. Nessa caminhada, então, Maria estará presente em nós. Portanto, irmãos, terminando esta reflexão que nos ajuda a olhar, ter um olhar para Maria dessa maneira, que é mãe materna, essa mãe da igreja que nos conduz, que caminha conosco, é importante nós vermos Maria em toda a vivência da nossa fé. Maria está presente ao longo da revelação do seu Filho. Quem nos salva é Jesus. Ele é o Salvador. Maria está presente nesse mistério de encarnação, morte e ressurreição do seu Filho, por um desígnio amoroso do Pai, por uma escolha de Deus, misteriosa e cheia da graça de Deus. Então, ela vai estar presente na vivência da nossa fé, porque ela vai à nossa frente, ela caminha à nossa frente, ela nos indica o caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. Nos chama, portanto, à fé. Nos chama a realizar a vontade de Deus, como ela realizou a vontade de Deus. Foi dócil, dizendo sim ao longo de toda a sua vida, até o mistério da entrega profunda do seu Filho na cruz. Então, ela nos indica o caminho da escuta. Ela foi a primeira que escutou a Deus, o anjo. Ela nos ensina o caminho da doação, da entrega, como ela entregou a sua vida, entregou-se ao projeto de Deus, saiu de si para dar-se a Deus, como serva humilde. Depois, esta entrega total, plena, sem reservar para si, né? Olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes maravilhas. E a ação de graças, portanto, que ela expressa. Para uma participação nossa, viva, no mistério pascal, na Eucaristia, na vivência da fé, esse mistério pascal realizado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que é o Filho de Maria, né? Jesus Cristo, ela vive esse mistério pascal antecipadamente na sua vida, na sua entrega, na sua participação de toda a obra de salvação de Jesus por nós. Portanto, para uma nossa participação desse mistério pascal realizado na morte e ressurreição de Jesus, do seu Filho, Jesus Cristo, de maneira antecipada, Maria viveu. Maria realizou plenamente esta fé. Irmãos, que esta reflexão possa nos ajudar a ter um coração voltado para Nossa Senhora, para Maria, nossa mãe, e que ela nos ajude a viver a fé de uma forma profunda, de uma forma radical, nessa entrega também da nossa vida
para realizar um plano e um projeto divino em nós.